A paz do Senhor. Esse é mais um dia que o Senhor nos dá. Glória a Deus por isso, graças a Deus por isso. O Senhor é bom o tempo todo. Sabe, queridos, existe uma coisa que hoje em dia está muito em evidência por todos nós, né? Por todo mundo, toda a humanidade, que é o amor ao dinheiro, aos bens, às posses, ao poder. Mas existe um tesouro que ele não tem preço. Ele é muito, muito, muito valioso. E esse tesouro, apesar de ele nem ter preço, de tão valioso que ele é acessível a todos nós. Basta a gente seguir ao Senhor. Basta a gente seguir a Jesus. Basta a gente escolher Jesus como nosso Senhor e Salvador, como nosso único Mestre, como nosso único Senhor, o dono das nossas vidas. Que nessa manhã a gente se lembre desse tesouro maravilhoso que é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Que a gente se lembre que Ele deve ser o nosso Senhor, o nosso único Salvador, o nosso único guia, o nosso único amor. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, de toda a nossa alma, com toda a nossa força. Porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por esse tesouro maravilhoso que é o Senhor nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos ama apesar de nós. Obrigada porque o Senhor é maravilhoso. Obrigada por esse dia. Obrigada por cada um aqui. Obrigada por eu estar aqui, Senhor. Muito obrigada, Senhor. O Senhor é bom e nós te amamos e queremos dar ao Senhor todo o nosso louvor, todo o nosso amor, todo o nosso coração nessa manhã, Senhor. Amém. O Senhor está aqui recebendo o seu louvor. Vem. Toda língua confessará ao Senhor. Todo joelho
como estar diante do Pai. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é o nosso Deus, só Ele é poderoso, aleluia. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, assim como estás, vem para adorar. Vem, assim como estás, vem. Aleluia, Senhor. Ó Deus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Ó Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Lá em Deuteronômio 33, 26, meu querido, diz que o Senhor é aquele que cavalga sobre as nuvens para encontrar e socorrer aqueles que Ele ama. Glória a Deus. O Senhor é muito bom. E Ele nos ama com um amor tão grande, tão infinito. Apesar da nossa pequenez, da nossa humanidade. É nisso que eu quero que você creia, meu irmão. Não importa o que você está passando nesse momento. O Senhor te ama de forma grande, poderosa, tremenda. Ele cavalga sobre as nuvens ao seu favor para te socorrer, para olhar a tua dor, para olhar o teu sofrimento. Creia nesse amor de Deus.
Aleluia, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque não há outro Deus como Tu. Não há outro Deus que existia desde o início de tudo e existirá até o dia, o glorioso dia que o Senhor voltará. Obrigada, Senhor, porque não existe um outro Deus como o Senhor, que nos ama, que cuida de nós. Amém. Amém, Jesus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não há outro Deus como nosso Deus. Aleluia. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Aleluia. Reina sobre a terra e céu. Aleluia. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, só Tu és. Tu és és o Alfa. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é o dono de tudo. Tudo está no controle das Tuas mãos, Senhor. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és Alfa e Ômega, início e fim. tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e
pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. Um dia, queridos, nós estaremos no céu com o Senhor, naquele lindo coral. E nós vamos poder entoar a Ele todo o nosso louvor, dizendo glória ao Teu nome, Senhor. Vamos declarar só as vozes, és o Alfa. Vamos lá? Início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e Ômega. Início e fim. Oh, tudo pra mim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega. Só as vozes. Início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Oh, aleluia. Tu és. Mais uma vez para acabar. És o Alfa e Ômega. Olha que coral lindo, Senhor. Oh, Deus, recebe o nosso louvor, Jesus. Louvor, Senhor, que precisa do Teu interceder para que chegue perfeito ao Teu trono como o Senhor merece. Somos imperfeitos, ó Deus, mas Te amamos, Senhor, e queremos Te adorar em todo o tempo. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Oh, Jesus, Tu és Jesus. Aleluia. Amém. Oh, tudo pra mim Tu és Jesus. Oh, Tu és Jesus. Aleluia, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Deus. Obrigado por esse privilégio, Senhor, de Te adorar. Aleluia, aleluia. A igreja pode se sentar. 1, 2. Oi, pessoal, bom dia, graça e paz. Hoje eu vim aqui fazer um momento de oração com vocês e não é uma coisa fácil para mim estar aqui em cima, né? O Gui, várias vezes, e o Jafé falam, vai lá, Gabi, faz lá, coloca meu nome, chega na quarta, na quinta-feira. Eu falo, ai, amor, então, né? Vai você, eu não vou conseguir, a Maria não dormiu direito. Sempre arranjo uma desculpa para não estar aqui. Porque para a gente não é fácil, né? Sair do nosso lugar de conforto, né? E como eu sei que o Gui está ali, é mais fácil para ele, eu sempre fui me escondendo um tanto nesse lugar. Só que a gente tem falado um tanto, isso tem sido um incômodo no meu coração, do Gui, do Jafé também, de ter mais mulheres aqui à frente, no Ministério de Jovens, de Adolescentes. A gente tem visto as meninas mais à frente. Eu tenho incentivado as meninas e muitas vezes eu falo, tá, eu estou incentivando elas, mas eu mesma fico lá na aula dos adolescentes, fico no backstage, fico ali fazendo outras coisas e não venho aqui. E quando o Gui falou comigo, acho que foi na terça-feira, eu falei, não, eu vou, pode deixar, dessa vez eu vou. E fiquei, meu Deus, o que eu vou falar lá em cima nessa manhã? E nessa semana estavam acontecendo várias coisas na minha família, né? A minha avó paterna, no domingo passado, o meu pai avisou a gente que ela teve um sangramento na perna. Ela tem a pele bem fininha, bem sensível, e ela teve um sangramento e perdeu muito sangue. E por isso ela foi para o hospital, ficou internada, precisou de uma transfusão. Foi algo bem, bem difícil. E ela é uma mulher que é uma mulher... eu até brinquei com o Gui, que a gente estava falando assim, a gente fala, aquela irmã do coque, a irmã que ora, que não sei o quê, e a gente tem essa referência, né? E a minha avó é uma serva de Deus, mas que não é essa a ideia dela. Ela é uma senhorinha muito pequenininha, com uma cara de frágil, de sensível, delicada, meio séria ali no cantinho dela, sempre. Mas ela sempre foi uma mulher missionária. Ela se chama Dona Dorcas. Ela sempre passou pelo bairro onde ela morava, buscando as crianças, buscando os vizinhos ali, convidando para ir para a igreja. Foi assim, inclusive, que a família da minha mãe conheceu a família do meu pai há mais de 50 anos. E
até quando ela pôde andar pelas ladeiras ali de Carapicuíba, ela estava fazendo isso. E eu fiquei pensando muito nessa trajetória dela, né? Hoje, ela, graças a Deus, está em casa, se recuperou, está recuperando em casa. Mas eu fiquei pensando nessa trajetória da minha avó, né? Uma serva de Deus que sempre foi buscar as crianças. Teve uma situação em que nós, aqui da igreja, fomos com os jovens ali na comunidade do Mourão, em Carapicuíba, fazer um trabalho, uma atividade com o pessoal do Projeto Missionário Vila Capriotti e o pessoal da Igreja de Alphaville, da Presbiteriana de Alphaville. E quando a gente estava fazendo ali o trabalho, ela saiu e falou assim, eu vou ali. E saiu andando e entrou na comunidade. Bem no lugar onde tinham vários caras, claramente guardando ali a comunidade, e eu, como neta, olhei a minha avó pequenininha, frágilzinha, correndo para entrar ali, para pegar alguma coisa. Falei, nossa, minha avó está em perigo. E eu saí correndo e fui atrás dela. Quando eu dei os 5 primeiros passos, eu olhei e falei, quem está em perigo sou eu. Ela está muito protegida, porque todos ali conhecem. Falam, Dona Dorcas, que vai levar as crianças para a escola bíblica. Então, eu fiquei pensando nessa caminhada dela e conversando com o Gui um tanto sobre o que ele ia falar na pregação, ficou na minha cabeça o versículo de Marcos 16:15. Você põe, Gu, por favor? Que é quando, logo que Jesus ressuscita e ele vai encontrar os discípulos. Deixa eu só ler a versão que está lá. E ele diz, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Na outra versão tem o ide. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E isso ficou na minha cabeça, por mais que eu orasse, que eu tentasse ler o texto de novo, né? O Gui sempre fala de como a gente deve estudar o texto para poder pregar, e de ler várias vezes o texto. E todas as vezes que eu lia, na minha cabeça ficava, ide e pregai o evangelho a toda criatura. A minha avó entendeu isso, e quando você pensa assim, quem é a Dona Dorcas hoje em dia, para muitas pessoas, ela é uma referência de uma mulher que foi e que pregou o evangelho a todos aqueles que ela encontrou. Então, a minha oração hoje é para que nós possamos ser como ela, que entendeu o ID e ela não teve distinção de adulto, criança, se ela estava num lugar de trabalho, se ela estava num lugar de sei lá, qualquer lugar que ela passasse. Você vai reconhecer minha avó porque ela vai falar do amor de Deus para as pessoas. Ela vai pregar, ela vai orar, ela vai levar esse evangelho. E, por acaso, hoje eu estava falando depois, estava vendo o grupo do WhatsApp da família e eu descobri que hoje é dia dos avós, né? Então, eu falei, nossa, Deus faz as coisas certinhas. Então, hoje, eu queria orar pedindo para que a gente possa ir e levar o evangelho como ela ensinou, como ela tem ensinado para a gente, como ela tem sido um exemplo para mim, e agradecer pela vida dos avós. Porque são pessoas que eu fui criada por avó, Guilherme sempre me zoou, Guilherme também foi criado por avó, e a gente tem a bênção de ter a Maria cercada de avós. E a gente sabe a importância que os avós têm na nossa vida. Então, hoje eu queria convidar vocês a orar por esses 2 motivos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade de estar aqui à frente, trazendo a Tua palavra, Senhor, trazendo um pouco da Tua mensagem, Senhor. E trazendo o exemplo da minha avó, Pai, que é uma mulher que entendeu, uma mulher missionária, Pai, que entendeu a Tua palavra e que, por onde quer que ela passe, Senhor, ela leva a Tua palavra. Ela leva um pouco do Teu amor, ela prega, Senhor, para toda criatura que ela encontra, Deus. Obrigado pela vida dela, obrigado pelo como ela tem sido uma bênção nas Tuas mãos, Senhor. Cuidando de cada um ali que está ao redor dela, abençoando tantas famílias que nós sabemos, ó Pai, que muitos estão ali porque um dia ouviram a Tua palavra através da boca dela, Pai. Te peço, Deus, para que nós possamos ser esse exemplo, Pai, como ela. Que nós possamos mostrar aos mais novos, ó Pai, o que é ser um servo Teu, Senhor, o que é ser missionário, Pai. Pregando, Pai, da Tua palavra em outros países, no nosso trabalho, na nossa cidade, na nossa família, Senhor. E te agradeço, Deus, hoje pela vida dos avós, Pai. O Senhor sabe o quanto eu fui abençoada pelos meus avós e o quanto a Maria tem sido abençoada pelos avós dela, Pai. E eu te peço, Deus, pela vida de cada um dos avós que está aqui. Um avô, uma avó, Pai, que cuida, que ora, que acolhe, que dá colo, Pai. O Senhor sabe o quanto isso é importante e eu te agradeço pela vida deles, Pai. Cuida de cada um deles, dando saúde, dando sabedoria para direcionar os pais e os netos, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que bonitinho, Gabi. Vamos aplaudir o Senhor por esse testemunho lindo. Glória a Deus. Muito bom. Não poderia ser outro nome que não fosse Dorcas, né? Se você conhece a Bíblia, sabe que essa mulher na Bíblia foi uma mulher. A Bíblia diz que ela tinha as mãos cheias de obras. E que nós possamos seguir esse exemplo dessas mulheres
que têm servido ao Senhor com tanto empenho. Amém? Estou achando ser meio triste assim. Amém, gente. Olha o sol maravilhoso, o dia. A bênção. A pessoa que está do seu lado, a bênção. Todo bonito aí, todo arrumado, perfumado. É só bênção nesse lugar, não, Vitão? Pode fazer aquele fundo musical maravilhoso aí. Meus irmãos, nós queremos receber aqui com muita alegria um casal, irmãos, amigos de mas muito tempo, sei lá, mais de 20 anos aí pelo menos. Estudamos juntos no seminário e esses irmãos têm servido numa comunidade que eu também já servi lá na Zona Sul de São Paulo e eles tiveram uma experiência, principalmente o Juraci Júnior, a gente chama mais carinhosamente de Júnior, foi à África. Não sei se todos conhecem, nós temos um trabalho que apoiamos na África. Vocês conhecem isso, não? Chama Canto da Esperança. Nós apoiamos um casal de missionários lá que tem feito um trabalho extraordinário com crianças, mas também com a plantação de uma igreja. E o presbítero Júnior esteve lá, servindo e abençoando. Ele vai trazer um testemunho para a gente dessa viagem. Vem aqui, Júnior. A Alessandra também venha. A Alessandra também é presbítera lá na igreja presbiteriana e ministra de louvor, foi para que ela é a substituta de Ana Paula Valadão. E eles têm servido, esse casal é uma bênção, vocês precisam conhecer esse casal mais de perto. Realmente, o Júnior e a Alessandra, ele sabe aquela pessoa que você quer ficar perto o tempo todo? É gente que ama Jesus, que serve a Jesus com integridade, com paixão, com alegria. E eles vieram lá na verdade, a Alessandra não, o Júnior que veio lá de Moçambique e vem trazendo boas notícias sobre a Francis e o Vinícius e o Israel. Amém. Bom dia, paz do Senhor. Amém. É muito bom estar aqui com vocês, né? Estava falando com o pastor Jafé e já agradeço aí o pastor e toda a liderança dessa igreja por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Depois de ter feito essa viagem lá para a África, Moçambique, Beira, né? E foi muito importante ver o trabalho da Francis, do Vinícius e do Israel naquele lugar, essa família missionária, né, que tem feito a diferença ali. E eu tenho dito lá até para o pessoal da igreja que uma coisa é a gente ouvir falar, como vocês vão ouvir aqui, né? E eu ouvi muito o pastor falando a respeito do trabalho em Moçambique. Eu ouvi o Vinícius e a Francis falando do trabalho em Moçambique. Mas quando a gente vai para lá, a experiência é diferente. Porque eu fiquei impressionado, né? Quando eu cheguei naquele lugar. É como se fosse a cidade inteira é como se fosse uma comunidade bastante carente. Sabe, que a gente olha e vê, desde o aeroporto, quando a gente pisa naquele aeroporto, a gente vê a simplicidade, o quanto eles são humildes, né? E aí, quando você sai pela cidade, aí você percebe o quanto a cidade é pobre, o quanto o lugar é pobre, o quanto as pessoas são pobres, né? E você vê aquelas casinhas muito simples mesmo, com um telhadinho, e você entra dentro, você não vê móveis, você não vê as coisas que a gente está acostumado a ver aqui. E, ao mesmo tempo, há uma disparidade, porque tem uma casa no meio daquilo tudo, que é uma casa que a gente vê em Alphaville, com um pé direito de 12 metros de altura, uma porta gigante. E aí, daqui a pouco, você continua andando e você continua vendo aquelas casinhas simples. Aí vem uma outra casa, tudo meio misturado, sabe? Não tem, como a gente percebe aqui, lugar onde você vai ter casas melhores e lugares onde você vai ver uma simplicidade maior. Lá é meio misturado isso tudo e choca, porque ao mesmo tempo a gente vê aquelas pessoas bastante simples andando ali na rua e a gente foi percebendo a necessidade de eles estarem lá, né? Como a Gabriela, se não me engano, falou aqui antes, né? Do ID e do pregar o evangelho. A gente foi percebendo isso. O como faz diferença estar ali a Francis, o Vinícius, o Israel e o projeto que eles estão fazendo ali, né? Eu fiquei até de trazer aqui as arteiras aqui da igreja, né? O Jafé e as arteiras têm feito um trabalho legal. Toda a igreja, né? Abençoando o projeto deles lá, o trabalho deles lá.
E a Francis, o Vinícius, mandou que desse um abraço em vocês e dissesse, olha, obrigado, porque tem chego lá e tem feito a diferença. E eu percebi também a diferença de viver o que a Bíblia fala. A gente estava até ouvindo isso aqui em cima, né? De pôr em prática o que a Bíblia fala. E lá no Salmo 126, versículo 5, diz assim, os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. E para mim fez toda a diferença ver o que eles passam lá, desde o nascimento do Israel, que é o filho do casal, Vinícius e Francis, que foi um parto muito difícil, ela contando para a gente que ela quase morreu no parto. O Vinícius dizendo o sofrimento que foi, você está lá na África, longe de pai, de mãe, de sogro, de sogra, de família, e vendo a mulher praticamente morrer ali na sala de cirurgia, não sabia se o filho ia sobreviver ou não. E aí eu fui entendendo o que é esse plantar com lágrimas, porque foi muito difícil o que eles passaram. Mas a Francis e o Vinícius disseram assim, a gente precisa ter o filho aqui. Eles não quiseram ter no Brasil. Eles queriam ter na África porque eles entenderam que ali era o lugar onde Deus queria que eles estivessem. E ela aceitou o desafio porque eles são enfermeiros, eles sabiam o quanto era difícil ter um filho naquelas condições que talvez o pior hospital que a gente pensar aqui é 5 estrelas perto do que eles estiveram lá. Mas aí eu comecei a entender, 6 anos depois, vendo o projeto e vendo aquelas crianças, tem um vídeo aí, eu não sei se vai ser possível passar, mas tem um vídeo mostrando o projeto deles com aquelas crianças, são mais de 100 crianças só no primeiro projeto, que é onde eles estão estabelecidos, ali onde está a casa deles, que eles colocaram até o endereço, a casa que eles quiseram, está bem em frente a uma comunidade de pessoas muito simples, muito pobrezinha, e que precisam de um trabalho como esse, que leva aquelas crianças à pré-escola que não tem no país. Eles não têm pré-escola lá, então as crianças já entram como se fosse aqui na primeira série, né? Sem preparo nenhum. Então eles fazem esse trabalho de dar a pré-escola, as crianças já vão entrando logo depois na escola, sabendo ler e escrever. E o projeto é muito lindo, irmãos, porque eles pegam aquelas crianças pela manhã, eles tomam um café no projeto, eles almoçam no projeto, eles são ensinados ali no projeto, dão aula de inglês, dão português, e eles ensinam aquelas crianças, eles cuidam daquelas crianças, e aquelas crianças, muitas delas, a única refeição que elas têm é no projeto. Elas não têm refeição em casa, porque os pais são realmente muito carentes, né? Então, naquele projeto, eles são cuidados de forma integral. E a gente vê a alegria que vocês vão ver depois no vídeo, a alegria que aquelas crianças poderem estarem ali, recebendo um ensinamento, um cuidado. As mães do projeto que foram cuidadas pelo projeto, e agora eles cuidam dessas crianças como se fossem filhos deles mesmos. E eles estão sendo ensinados que eles podem mais do que o que eles viveram até hoje, que há esperança para eles. E o projeto acontece tanto na cidade, com mais ou menos 100 crianças, e ele acontece também em Ungupa, que é um distrito perto. Aí é muito mais carente. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência daquelas casas de barro, que ela é formada com uma estrutura de madeira e vem barro em volta, sabe, para poder fechar. Então aí já é bem mais carente. E ali brota criança, irmãos. Nós estivemos lá no trabalho no sábado, e pouco tempo que nós estivemos ali, de manhã até meio-dia, 1h, a gente viu mais de 150 crianças que se juntaram ali no projeto, pastor, para poder ser cuidados por eles. Porque o projeto ele está avançando. Agora também em Ungupa. Agora também crianças sendo cuidadas naquele lugar. E o projeto é esse, montar esse trabalho com as crianças, agregar essas crianças, cuidar dessas crianças, alimentar essas crianças, ensinar a palavra para essas crianças, mas também cuidar do povo da região. Eles perceberam que as crianças iam crescendo e muitas se converteram. Então havia necessidade da igreja. Aí formou-se a igreja, Atos Sem Fim, para cuidar desses que estavam crescendo, né? E estavam
fazendo a diferença ali. E eles pensaram nisso por quê? Porque muitas das crianças, quando cresciam um pouco, esses adolescentes que são cuidados também, um grupo grande de adolescentes, eles se perdiam porque eles não tinham o mesmo ensinamento que era passado ali, o mesmo cuidado. E aí então veio a ideia da igreja para ter esse cuidado maior ainda com eles. E, irmãos, tem algo que eu vi no Vinícius na Francis que a gente não vê muito em muitas pessoas e eu achei fantástico isso. Tem um rapaz chamado João Campira e eu vou falar dele no final. Aí o que acontece? Por que eu estou falando desse trabalho? Porque os jovens e os adolescentes ali daquele lugar, eles estão sendo ensinados a amar e cuidar daquele povo, assim como o Vinícius e a Francis têm cuidado. E, para isso, o Vinícius, então, começou a entender que eles precisavam de formação. E aí ele começou a investir na educação desses meninos. E hoje, tem 6 ou 7 lá que ele paga faculdade. 2 de teologia e outros 5 faculdades de gestão e de outros cursos que vão ensinar eles a como lidar com a vida, com o trabalho e até mesmo a depois poder ajudar outras famílias daquele lugar. E o que eu acho interessante é essa visão, não apenas de dar o alimento, não apenas de dar o peixe, como diz o povo, né? Mas dar a vara e ensinar a pescar. E o que eu tenho visto ali é isso. Quando ele tem esse cuidado com esses adolescentes, e eu não sei se você sabia disso, mas lá a gente não encontra muitas pessoas acima de 50 anos. São pouquíssimos. A igreja, o projeto, a cidade, o que a gente vê são jovens e adolescentes, na sua maioria, porque eles não vivem muito mais que isso. E foi um país onde teve muitas guerras, né? Guerras civis. Então, o pessoal mais velho morreu. Muitos morrem porque a AIDS lá é epidemia. É muita gente com HIV. Então, eles não duram muitos anos. E esses jovens, eles estão sendo ensinados de uma forma diferente. E por que eu falei do João Campira? Porque esse João Campira, ele era um jovem adolescente que um casal de missionários que há 20 anos esteve lá e está até hoje, há mais de 20 anos, ele pegou esse jovem com mais ou menos 20 anos e eles cuidaram desse jovem, chamado João Campira. E o pastor, que é missionário lá, ele entendeu a necessidade de pagar uma faculdade para o João Campira. E o João Campira começou a fazer faculdade. E ele foi e ajudou ele nisso. A família é muito pobre, não tinha condições de fazer isso. E ele foi cuidando daquele menino como se fosse filho dele mesmo, entendendo que Deus tinha algo para fazer através daquele jovem. E hoje, 20 anos depois, João Campira se tornou um advogado bastante conhecido e bastante competente naquilo que faz. E sabe o que eu acho interessante? Por isso que eu falei da visão do Vinícius da Francis de instruir aquele povo, pagando inclusive a faculdade, é porque o João Campira hoje, ele entendeu tanto o que foi feito por ele, que ele sendo um dos melhores advogados da cidade, ele hoje consegue custear todo o projeto desse missionário que abençoou. Ou boa parte do projeto ele custeia com o trabalho que ele começou a desenvolver lá no país, sendo um advogado conhecido e agora pastor, que tem uma igreja, que cuida da igreja dele e cuida daquele povo, assim como ele foi cuidado por aquele povo. Isso é fantástico, não é, irmãos? E aí eu entendi o porquê do Vinícius e a Francis compreenderem a necessidade de não apenas ensinar o evangelho, mas também capacitar as pessoas, porque o evangelho é a única cura para a alma, amém? É o único que leva a gente para o céu. Mas a capacitação para que a pessoa desenvolva um trabalho é necessário, ainda mais naquele lugar. E eu vejo que, muito provavelmente, daqui a 10 anos, 5 anos, a gente vai ter esses jovens que estão sendo capacitados, podendo patrocinar o próprio trabalho que é feito naquele lugar. E sabe uma coisa que é muito importante, e que eu percebi ali também, é que esse João Campira, ele se tornou esse advogado bastante conhecido ali no lugar. E com muito conhecimento para poder desenvolver um trabalho super necessário para a igreja e para os projetos que acontecem em Moçambique. E ele é caro por isso.
Mas o Vinícius e a Francis, conversando com ele, falaram assim, olha, João Campira, a gente já tentou de todas as formas conseguir o documento que é necessário para manter a associação aberta e a igreja funcionando. E aí, eles conversando com o João Campira, eles falaram, a gente sabe que a gente não pode pagar você. Em torno de 20 mil reais custaria para fazer essa documentação. Mas não é só o dinheiro, porque a maior parte das igrejas e das associações que cuidam de crianças na África não tem o documento. E aí o João Campira, o Vinícius falou, João Campira, a gente não tem dinheiro para te pagar, mas a gente vai fazer com você, porque você é o melhor advogado da cidade. E eu tenho certeza que Deus vai abrir essa porta. E aí o João Campira olhou para ele e falou, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E aí o João Campira pegou a documentação dele, ele trabalhou com aquela documentação toda, ele foi em todos os órgãos que era necessário. E, para a glória de Deus, agora, nesse período que a gente esteve lá, o documento saiu. O João Campira levou o documento lá, pastor, nesse dia que a gente estava com as crianças, celebrando com todo mundo lá do projeto, e ele entregou o documento e disse, agora vocês são uma associação legalizada, agora vocês podem fazer tudo que for necessário para ajudar as crianças aqui da África, porque nem o governo pode parar vocês pelo trabalho que foi feito aqui, e o papel está aqui, o documento está em mãos. Irmãos, foi proporcionado a Associação Canto da Esperança trabalhar agora livremente, levar pessoas, porque agora eles podem assinar o documento. Eles conseguiram algo que muitas missões não conseguiram em mais de 20 anos que estão na África, porque o João Campira se dispôs a fazer a obra para eles. E aí eu vi a necessidade desse cuidado com aqueles jovens e adolescentes, de ir além de pregar o evangelho, capacitando eles para poderem, em algum tempo, servir e abençoar a própria nação deles. Então eu fiquei muito feliz de ver todo esse trabalho. E o vídeo está aí? Dá para passar o vídeo? Ah, não? Ah, entendi. Então depois eu mando o vídeo para o Jafé passar para vocês, e aí vocês vão poder ver a sala com as crianças, os turnos que eles têm, o trabalho em um grupo, o trabalho em uma outra comunidade que tem lá. Mas o que eu queria dizer para vocês é que está sendo feito. O investimento que vocês como igreja têm feito em Moçambique, na África, está valendo a pena. Tem gente sendo transformada, tem criança sendo alimentada, cuidada, encaminhada no reino de Deus. Amém? Eu trouxe essas capulanas, é um tecido bem bonito e muito usado lá, e eu trouxe para vender, e toda a verba, a gente investiu na compra, e toda a verba que for alcançada vai voltar para o Vinícius, para a França. A gente vai mandar para o projeto para que eles continuem fazendo a obra lá. Então, se você puder abençoar, depois ali na mesa, a gente tem essas capulanas para estar vendendo. Amém? Deus abençoe vocês e obrigado pelo espaço, pelo tempo aqui. Amém? Obrigado. Vocês podem seguir nas redes sociais, chama Canto da Esperança Moçambique. É um trabalho realmente muito extraordinário. Nós temos tido o privilégio de sermos parceiros nesse trabalho junto com a Francis e o Vinícius. Estiveram aqui ano passado, não sei se vocês lembram, falaram conosco. Enfim, meus irmãos, quem aqui nos visita pela primeira vez, Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo. Nós estamos sem transmissão de internet hoje, nossa internet caiu ontem, não sei porquê, realmente pedimos aí a Vivo para arrumar, mas você sabe, né? Esse negócio demora, né? Demora. E aí, mas estamos gravando toda a nossa transmissão de culto, vamos subir essa transmissão no final da tarde aqui, de outra maneira. Então, quem está nos visitando, Deus abençoe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos às nossas contribuições agora, que vamos fazer. Nós estamos pensando assim, como a gente pode cada vez mais expandir, né? Então, eu estava reunido aqui com um grupo que se batizou agora nesse primeiro semestre, e esse grupo, eu tenho conversado com eles o seguinte, sonhando coisas. Então, por exemplo, não foi só uma pessoa que me trouxe isso, eu não sei se você já sentiu isso, de passar aqui na frente e às vezes não saber como entrar na igreja, assim, não saber assim, será que o pessoal vai me receber bem? Será que tem alguma armadilha lá que me pega?
não paga para entrar, mas paga para sair, são dúvidas que às vezes as pessoas têm com relação aqui à nossa igreja. Então o que é que nós estamos pensando? Nós queremos colocar a nossa igreja mais para fora. Então agora nesse segundo semestre nós queremos fazer 1 ou 2 cultos aqui externamente. E um desses cultos queremos fazer de forma especial para convidar amigos e amigas. Então você vai convidar um amigo, um parente, alguém que não vem na igreja, para a gente poder aqui quebrar essa barreira primeiramente. Então eu morava numa cidade que o nome da rua era Passou Pegou. Eu não sei porquê. Eu morei nessa rua. Eu não sei por que era esse nome. Então eu ia fazer dessa rua, José Jorge, Passou Pegou. Passou gente aqui precisa de uma experiência com Jesus, a gente pega. E a gente pega com as nossas ações aqui. Então queremos fazer cultos aqui, queremos expandir nosso trabalho, nossa missão, porque nós entendemos que há muita gente que precisa ouvir e experimentar sobre o amor poderoso de Jesus. Você conhece gente assim? Eu conheço muita gente assim. E nós estamos aqui com portas abertas e estruturas prontas para avançarmos nessa missão. Por isso, queria que você contribuísse para que a gente continuasse avançando com essa missão. Você pode fazê-lo. Aqui tem o QR Code, que você pode fotografar e vai direto para a nossa conta, os dados da nossa conta do Pix. Lá atrás tem maquininha de cartão. Você pode continuar contribuindo e pode ter certeza, plena convicção, que a sua contribuição tem sido revertida para que toda a estrutura da igreja esteja focada em restaurar e abençoar pessoas em nome de Jesus. Amém? Quero que você ore, quero que você contribua, quero que você colabore conosco para que a gente continue avançando e pregando o evangelho do Senhor a toda criatura, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Enquanto você faz sua contribuição, nós vamos cantar ao Senhor e adorar ao Senhor juntos. Deus abençoe. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Vamos nos colocar de pé e declarar a fidelidade do Senhor. És fiel em todo tempo. Obrigada, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu
obrigada pela tua bondade, Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Tenha certeza, querido, que essa bondade vai te seguir em todos os dias da sua vida. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, aleluia. Senhor é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, podem se sentar, irmãos. Todos bem? Sim, coisa boa, domingo bonito. Obrigado, Adri. Onde estávamos mesmo nas últimas semanas? O pastor Jafé tem nos conduzido a pensar sobre como o vinho novo é melhor, né? Sobre como o vinho novo não cabe em vasilhas, em odres antigas, sobre como Jesus vem, viveu, andou por essa terra, nos chama a uma caminhada que não cabe num molde mais antigo. Ou seja, ele nos chama a mudar a cabeça daqueles que ele confronta ali nos evangelhos, principalmente os fariseus, né? É engraçado pensar nos fariseus que, eu lembro quando, antes de dar uma melhor estudada nessas coisas, eu falo assim, os fariseus, pessoas más. Quando você estuda, eles são muito parecidos conosco. Um grupo religioso muito parecido com a gente. Os fariseus, somos nós. Bota um espelho na nossa frente, Jesus. Mostra o evangelho. Que coisa! E aí Jesus nos chama a essa caminhada de olhar os fariseus parecidos conosco. E é interessante que o pastor Jafé, no primeiro dia dessa série, lembra que ele fez uma provocação sobre como tem 3 coisas que parece que Jesus veio acabar nesse mundo, ou basicamente tirar a nossa cabeça daquela mentalidade antiga. E elas são o culto, o templo e o sacerdócio. Ou, para o Brasil católico, o padre, o pastor, em 2026. Então, assim, Jesus veio falar assim, o culto é o tempo inteiro em amor a Deus, como nós recebemos dele. O templo não é mais esse lugar onde a presença está ali enclausurada, mas como o véu se rompeu, se rasgou, o templo é o mundo inteiro, é o próprio Jesus. E quando nós recebemos o Espírito Santo, somos nós mesmos. E o sacerdócio, o padre, o pastor, é aquele que faz a intermediação, o lobista espiritual, não existe mais, porque o véu se rasgou. Então a gente está cara a cara com Deus, na presença dele. E eu queria falar um pouco de tudo isso para a gente encerrar essa série no dia de hoje, ter uma nova reflexão a partir da semana que vem, onde nós falaremos de como nós somos pessoas diferentes, ímpares, pessoas que não são desse mundo. Mas eu queria que nós olhássemos como esse sacerdócio não existe mais da forma que o pessoal cria, da forma que nós muitas vezes parecemos acreditar ainda, mesmo em 2026.
E a figura que me veio na cabeça esses dias foi um tanto da figura do técnico de informática quando eu era pequeno. Os jovens vão olhar assim, uma cara assim, meu, como assim, o que você está falando? Mas nos anos 90 ali, início dos anos 2000, parecia que o computador era uma coisa indecifrável. E que as pessoas conseguiam instalar qualquer coisa no computador, era assim, nossa, essa pessoa é um gênio. Eu lembro quando as crianças da minha idade, assim, a gente mexia no computador, mexia no Paint, naqueles programas, sabia ligar a paciência no computador, a tia olhava e falava assim, nossa, olha, ele é muito inteligente. Ele consegue desenhar um círculo e pintar de várias cores diferentes. É um artista. A criança era o Leonardo da Vinci pintando com aquele potinho de tinta, sabe? Ó, aqui, ó, meu Deus do céu, um prodígio da nossa casa. É igual tipo hoje a gente assim, nossa, olha, a criança rolou a tela para cima. Meu Deus do céu. É o Steve Jobs que eu tenho em casa aqui. Mas, gente, é um tanto disso que eu queria falar sobre como nós parecemos, às vezes, olhar para essas pessoas, figuras que são os gurus, sabe? A gente tem vários gurus hoje em dia, né? Tem pessoas que querem vender solução para tudo, né? Tem até ateu que quer ensinar a Bíblia para a gente, na internet. Tem filósofo para pessoa, tem o coach, que é o coach da sua vida, tem o terapeuta, que é aquela pessoa que tem o mapa da mina para você ser feliz. A gente está buscando ainda essa figura messiânica, o Messias, o Cristo, porque Cristo é Messias em grego. A gente está buscando essa pessoa que vai virar nossa vida de ponta cabeça, vai te ligar a Deus e falar assim, nossa, encontrei o pastor maravilhoso. Agora eu vou sempre andar com Deus. Mas não é isso que o Evangelho fala. O Evangelho estoura essa figura de sacerdócio. Quebra com essa amarra de eu precisar de alguém que leve a minha mão a encostar na mão do Senhor. Porque Ele estendeu as suas mãos para nós e viveu entre nós. Amém? Então isso não tem mais sentido. E eu queria falar, não do Sermão da Montanha hoje, mas de um sermão que também aconteceu numa montanha. E que a gente sabe muito bem de cor. E a Gabi já nos lembrou no momento de oração. Mas eu queria ler em Mateus ao invés de Marcos. Mateus capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 16. E fala o seguinte: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Então, esse é o nosso chamado, esse é o Jesus que nós acreditamos. Olha que coisa, olha que cena. O pastor Jafé nos levou a pensar sobre o Sermão da Montanha nas últimas semanas. Esse sermão também acontece numa montanha. Provavelmente aquela montanha em que Jesus se transfigurou, quando eles o viram com vestes brancas, viram Moisés, Elias, que quiseram fazer um acampamento e ficar ali. E é interessante olhar para o Evangelho de Mateus como um evangelho que parece que ensina várias coisas, chega numa montanha e você entende o que ele estava querendo dizer. Então, assim, Jesus vai falando sobre o Evangelho do Reino, chega no Sermão do Monte. A vida, o Pai Nosso, construir a casa sobre o fundamento, sobre a rocha. Vai ensinando várias coisas. Chega no Monte da Transfiguração, Jesus transfigurado. Ensina muitas coisas. Chega onde? Chega ali no Monte das Oliveiras. Ensina muitas coisas. Chega onde? Chega na cruz, no Gólgota. Ensina muitas coisas e fala, vão agora. Esse é o Evangelho de Mateus numa cápsula. Só que Jesus nos chama a olhar para esse ensinamento dele, lembrar de tudo que ele ensinou, de que bem-aventurados são os pobres de espírito, os perseguidos em seu nome, amar os inimigos, dar também a túnica àquele que leva a capa, o Pai Nosso, não jejuar na frente dos outros para parecer espiritual, construir a casa sobre a rocha e amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Depois de entender tudo isso, parece que ele, depois de ressuscitar, vem e fala, essa agora é a vida de vocês. Só que
uma coisa interessante para entender essa passagem, primeiro quem estava ali nesse momento? Porque a gente pode parar e falar assim, beleza, mas como que acabou essa figura do líder espiritual se quando Jesus está revelando as coisas, tem um grupinho fechado de pessoas? Jesus ele ensina sempre para poucas pessoas, ele andava com Pedro, Tiago, João, estava sempre ali meio enclausurado o ensino de Jesus, parece, né? Só que não. Tem um detalhe importante que às vezes passa despercebido por nós, que mostra que sempre quando eles estavam, não sempre, mas na maioria das vezes, em que os 12 são citados, aqui os 11, porque Judas já não estava entre eles, tem mais gente com eles. Quer ver como a gente sabe disso? Abre no capítulo 1 do livro de Atos. Atos 1. A gente vai ler o versículo 21 e o 22. Então, assim, igual eu falei, já eram 11, Judas não estava com eles. Eles voltam daquele momento e Pedro fala aos outros uma coisa muito importante. Primeiro que eles serem 12, eu não vou me estender nisso, mas é um número simbólico. Lá em Apocalipse são 12 e 12, 12 as tribos e 12 as colunas dos apóstolos. Então isso tem um significado para Deus no seu povo. Mas Pedro lembra uma coisa aqui. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Olha que coisa! Eles levantam 2 homens, João e Matias. Escolhem quem? Matias. Só que Matias esteve com eles quando? Em todos os momentos em que eles estavam com Jesus. Então aqui quando a gente lê esse ide, nós não temos só os 12 ali, nós temos mais pessoas ali com eles vendo Jesus ser levado, entronizado nas alturas, ascendendo aos céus e indo ficar com o Pai. Então, primeira coisa, esse chamado não é um chamado dos 12, é um chamado do povo de Deus. Quem estava ali? Não sei. Tinha mais gente. A revelação, às vezes, ela parece meio limitada para a gente, né? Assim, fala, putz, mas não falou todos os detalhes. Falou que era importante para aquele momento. Mas tinham pessoas ali que não eram Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Judas. Esses. Eram outras pessoas. Ou seja, essa fala de Jesus, portanto, vão, ela é para quem? Para os apóstolos somente? Não. Ela é para a igreja toda. E ela cumpre um papel que a gente vê muito claro no Novo Testamento. 1 de Pedro 2,9, Apocalipse 1,6. Quero que vocês sejam um reino de sacerdotes, mas isso não é novo. Êxodo 19, versículo 6. Reino de sacerdotes. O povo inteiro de Deus é o quê? É sacerdote. Isso fica muito claro como Jesus vai desconstruindo isso no seu ministério. Quer ver um momento muito emblemático com isso? A multiplicação dos pães e peixes. Um monte de gente. Um arruma de gente, né, já diria. Pessoal com fome. Sabe, aí eu lembrei outra coisa da casa dos meus pais. Eu tinha muito amigo no bairro, eu tinha uma mesa de ping-pong. Sábado de noite, tinha uns 12 adolescentes. Adolescente come, gente. Ainda bem que meu pai não fazia igual Jesus nesse caso aqui. Ele comprava pizza, que se eu tivesse que comprar, eu estava enrascado. Viu? Mas Jesus, na multiplicação de pães e peixes, André chega e fala assim, Jesus, temos muitas pessoas aqui e está ficando tarde. Manda eles embora, senão a gente vai ter que dar comida para eles. Jesus não resolve o problema logo de cara. Ele fala o seguinte para André, deem de comer a eles vocês mesmos. E olha como isso reverbera no coração dos apóstolos. Lá no capítulo 6 de Atos, a igreja começa a crescer. Logo na primeira pregação, vai de 120 pessoas para 3.000 pessoas. Imagina a pregação dessa, Jafé? Ia gerar muito problema, né, para resolver, né? De 120 para 3.000 pessoas. Mas a igreja vai crescendo mais e mais. Em Atos 6 tem um problema.
As viúvas de fala grega não estavam recebendo pão. O pessoal vai para os apóstolos, né? Assim como André foi para Jesus. Pedro, o pessoal está ficando com fome. Pedro fala o que para ele? Não, calma aí, a gente vai resolver. Pedro fala, então elejam entre vocês homens cheios do Espírito, de boa reputação, que vão levar esse problema e vão solucionar pelo poder do Espírito Santo. Os apóstolos aprenderam de Jesus que essa responsabilidade de resolver, de ir, de mostrar a solução de Deus, não é algo que tem que ser concentrado numa liderança sozinha, mas é algo que tem que ser compartilhado entre o povo. Isso é muito claro porque, gente, quem tem o Espírito Santo na igreja? É o pastor? Tem lugar que parece que é, né? Não toqueis no ungido do Senhor. Tem lugar que parece que ninguém tem o Espírito Santo. Ou que só o povo tem e o pastor não tem. Mas olha que coisa. Todos têm o poder do Espírito. Quem tem o Espírito Santo na igreja? É o pastor. Mas sabe quem mais tem o Espírito Santo na igreja? É a criança que está lá em cima na EBD agora e já entendeu quem é o Senhor Jesus, já recebeu o Espírito Santo e tem poder de orar e falar em nome do Senhor Altíssimo. É a criança, é o idoso, é a mulher, é o homem. É quem já tem no seu coração o Espírito Santo de Deus. Todos somos sacerdotes, essa é uma verdade do Evangelho. Jesus vem trazer. Não é mais o pastor, não é mais o missionário, não é mais ninguém, gente. Então assim, tem que orar pelo meu vizinho. Vou ligar para o pastor Jafé. Pastor Jafé, meu vizinho está com um problema. Meu irmão, você está mais perto, né? Vamos combinar? Gente, o meu chefe é um problema. Vou ir na quarta na reunião de oração. Pastor, ora pelo meu chefe. Ora por mim. Meu irmão, olha no teu espelho de manhã. E pode falar para você, não a fala coach, mas fala assim, eu sou um filho de Deus, que tem o Espírito Santo. Eu sou aquele que leva o reino de Deus por onde eu vou. Eu brilho a luz de Deus. Não é só o pastor, não é só a pessoa que entra no meio do caminho. Sabe quem está no meio do caminho entre você e o Pai Celestial? Deus. Só o Senhor Jesus, é o que a Bíblia fala. E Ele continua intercedendo por nós diante de Deus. Mas não há mais ninguém entre você e Deus. Não há mais ninguém. É você e o seu Pai que te ouve no secreto. Não tem mais ninguém. Ninguém se coloca no meio de você e o seu Pai. Nós temos sim na igreja pessoas que receberam dons para cuidar de cada um, conforme cada coisa. Mas não existe mais essa atribuição de alguém que me fala qual é a vontade de Deus acima de todas as coisas. Está aqui, está na nossa boca, nas nossas mãos. Esse é o chamado do Senhor. E eu acho esse texto muito, muito interessante. E tem um professor meu que, olha como ele é velho, ele já foi professor de Jafé. Que ele fala o seguinte: pior que saber nada de grego é saber pouco de grego. As pessoas ficam na internet querendo parecer guru, né? Às vezes, até de texto bíblico. Gente, calma aí, sabe esse texto que você lê aqui como id? Não é id, é indo. O que isso muda? Isso não muda nada. Mas, gente, quando você estuda a parte grega desse texto, o principal aqui não é o id ou indo, não é o gerúndio ou não gerúndio, é o fazei discípulos. Esse é o único verbo aqui no texto. Está no imperativo, fazei discípulos. Logo, os sacerdotes do reino de Deus fazem o quê? Discípulos. Os sacerdotes do reino de Deus fazem discípulos. E para fazer discípulo, eu ensino o que Jesus ensinou e eu batizo. E olha como a Bíblia realmente vai quebrando por meio do Espírito Santo essa questão de o sacerdote e o não sacerdote. A primeira pessoa que vai além de Jerusalém pregar não é um dos 12 apóstolos. É Filipe, um dos diáconos de Atos 6.
É Deus falando assim, o povo de Deus é quem? É todo mundo que crê em Jesus Cristo e tem o Espírito Santo. Aí você passa lá para Atos 16, chega o evangelho na Europa, é Lídia, são as mulheres de Filipos levando o evangelho. As mulheres levando o evangelho, olha que coisa. Atos vai quebrando a nossa cabeça, o nosso coração e mostrando, o Espírito Santo impulsiona a sua igreja. Creia nisso, meu irmão. Você crê que você tem o Espírito Santo? Sim. Então vai. Faz discípulo. Esse é o chamado de Jesus para a sua vida, para a minha vida. Mas aí entra um problema, né? O que é fazer discípulo? Eu vou falar o que a gente acha que é, tá? Primeiro. A gente acha que fazer discípulo é o seguinte. Eu vou estudar muito a Bíblia. Vou pegar um livro de um autor que a igreja respeite. Vou falar assim, ó, gente, vamos discipular. Discipular uma classe na igreja. Vai das 9 às 10 da manhã, antes do culto. Ou então, se dependendo da igreja, cancela, não tem culto de manhã, tem EBD só. Discipular é EBD. Gente, a gente acha que muita coisa que não é bíblico é bíblico. Quer ver uma coisa que não é muito bíblica e a gente acha que é bíblico? O homem é o sacerdote do lar. Nem esse sacerdócio mais existe. O homem tem responsabilidade no lar? Tem sim. Mas o que é o homem no lar? É o servo, é o escravo. Efésios 5. Homens, morram por suas mulheres, assim como Cristo morreu pela sua igreja. Não tem nenhum lugar da Bíblia falando assim, o homem é sacerdote do lar. O homem é o servo do lar, gente. É o doulos, é o escravo, bacia e toalha. Esse é o homem. Da mesma forma, discipulado na Bíblia não é sacerdócio. Discipulado na Bíblia é o seguinte, discipulado é andar e viver com a outra pessoa. Como Jesus vivia? Vamos falar da parábola do semeador. Jesus ia lá e contava a parábola. Os discípulos perdidos, né? Jesus, não entendemos nada. O que você fez agora? Aí ele ia no cantinho, ó, deixa eu explicar para vocês, vem cá. Tal e tal. Beleza? Tá bom. Ou então ele vai, lava o pé dos discípulos, João 13, lavou o pé dos discípulos. Depois de lavar o pé dos discípulos, vocês entenderam o que eu fiz? Discipulado é, chama o outro para caminhar com você. Depois que ele caminhou com você, para fazer o quê, Gui? Para fazer faxina na igreja, gente. Depois você sente e fala assim, vocês entenderam o que eu fiz? Discipulado é pescar com a pessoa. É ensinar a tricotar. É jogar a conversa fora num café sábado de manhã. É quando a pessoa fala assim, tá faltando açúcar para fazer um bolo, leva aí. Senta na mesa e come o bolo junto. Discipulado é viver com a pessoa, mostrando o amor de Deus. Não é estudo bíblico. Discipulado não é estudo bíblico. Mas ninguém na igreja está me discipulando. Mas você quer o quê? Estudo bíblico ou discipulado? Vai ter estudo bíblico também, tá, gente? Fiquem tranquilos. Tá? Vai começar mês que vem, depois a gente mostra a programação para vocês. Mas discipulado não é isso. Discipulado é caminhar e ver como o outro segue Jesus, com responsabilidade tal que aquele que segue, que discipula, que vive com Jesus, tem a ousadia de falar o seguinte, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que coisa. Olha a ousadia que Paulo tem. Me imita assim como eu imito Jesus. A gente tem que poder falar isso para as pessoas. Vive minha vida. Vamos lá em casa tomar um café. Vamos jogar bola. E me imite como eu imito Jesus. Óbvio que a pessoa não vai te seguir cegamente. Ele tem a Bíblia, ele tem o Espírito Santo. Mas ele vai te olhar e vai entender como uma pessoa madura busca ser mais parecida com Jesus e mostrar o seu reino na sua vida. Esse é o chamado das nossas vidas, gente. Não é o chamado do pastor Jafé. Isso é muito claro porque nós somos iguais. Somos iguais. Isso é muito lindo. É lindo chegar na igreja domingo de manhã e ver e falar assim, eu não sentaria jamais com essas pessoas numa mesa se eu não conhecesse Jesus. Como ia conhecer essas pessoas? Dar risada com elas.
Fazer a obra de Deus com elas. Se eu não conhecesse Jesus, não tivesse Espírito Santo me unindo a elas eternamente. Isso é maravilhoso. Sermos diferentes é maravilhoso. Olhar para a igreja e ter tanta gente diferente é maravilhoso. É lindo. Porque cada um tem uma palavra de consolo, igual está lá na 2 Coríntios capítulo 1, que Deus deu para vocês e vocês vão dar para outras pessoas que vivem as mesmas coisas. Por exemplo, eu discipulei um irmão nosso, uma pessoa que é irmã nossa hoje. Não está aqui nessa igreja, mas é de outra igreja. Qual que era o meu testemunho para ele? Muito difícil. Era só não ser chato. Eu juro para vocês, era só não ser chato. Parecia que ele nunca tinha conhecido um cristão que não era bitolado. Assim, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. E simplesmente está ali sentado com o pessoal, jogando bola, jogando futebol americano na praia. Parecia um ato revolucionário. É sério. Tem um tempo que eu falei assim, é sério isso mesmo? E é sério. Às vezes, simplesmente a tua presença em paz, calma, paciente, com escuta, com amor, é um testemunho do reino de Deus. No trabalho, às vezes as pessoas me perguntam, como você fica tão calmo? Às vezes eu penso, eu estou calmo? Mas é o Espírito Santo agindo por nós, de uma maneira que a gente não sabe como é que é. Mas por isso que nós somos diferentes. Pessoas diferentes discipulam pessoas diferentes. E o reino de Deus é formado por povo de toda tribo, língua e nação. Vão e façam discípulos do quê? Do mesmo tipo de vocês? Mesma cara que vocês? Torce o mesmo time de vocês? Não! Discípulos de todas as nações. Quem faz discípulos de todas as nações? Pessoas de todas as nações. De todo tipo, todo jeito, todo estilo, todo interesse. Se só o pastor de uma igreja discipula, a igreja vai parecer mais um clube social do que uma igreja. E não só isso, vai estar morta. Essa cabeça de que tem alguém cuidando, tem alguém que intermedia a relação com Deus, tem que morrer na comunidade da graça de Deus. É o que Paulo chama lá em Efésios 3:10 de a multiforme sabedoria de Deus. Deus vem com o Espírito e cria um povo como? Sem igual. Um povo diferente. Um povo estranho para muitos. Crente é estranho, gente. A gente se junta aqui, pessoas que parecem que não tem nada a ver uma com a outra. Conhece teu irmão da onde? Estou na igreja com ele lá. Você conhece tal pessoa? Conheço. Conheço da minha comunidade. Pessoas que não têm, parece interesse em comum, que não se encontrariam normalmente, mas são unidas por Deus para ser um povo santo e sacerdotes do reino de Deus. Levar suas palavras. E eu tenho falado isso nas últimas semanas, quando faço oração, quando falo, e assim, realmente é uma verdade do reino também. Paulo também fala aos Efésios. O corpo de Cristo cresce conforme toda junta e medula, cada coisinha pequena, cada partezinha se ajusta e cresce. Uma igreja em que todos nós não sigamos na mesma direção, é uma igreja que tende a morrer, não a crescer. O chamado a ser comunidade é de todos, não é só do pastor. Voltando à metáfora do começo, do técnico de informática, o rapaz, no meu caso chamava França, era o apelido dele, tá? E em casa arrumava o computador, eu não sabia usar, dava 5 minutos, ele quebrava tudo. Tinha que chamar ele de novo. Agora imagine isso numa comunidade. Pastor, os líderes vêm tentando fazer alguma coisa. Aí vai você no relacionamento, fala mal da pessoa, é duro com ela, não serve, se ausenta, está em falta. Vai ser pouco de gente, correndo atrás de resolver muita coisa. Se todos nós escutamos esse chamado do vão, ide, discipulem, e entende que é para você, para mim, para todos nós temos um monte de gente responsável por todos. Aí o reino cresce. Aí o reino cresce. Essa é a mensagem de Jesus. Esse é o vinho novo para os fariseus do século 21 que somos nós. Essa mudança que o Espírito Santo faz em nós, de entender que a igreja é responsabilidade de todo mundo, gente. Tal irmão não está vindo na igreja, não está sendo discipulado. Liga para ele.
ora por ele, vai atrás dele, o busque. Seja o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Você tem o Espírito Santo, tem a Bíblia, tem palavra, tem um pai que te escuta. Haja. Obviamente, não conseguiu resolver alguma coisa? Chama alguém da igreja, um irmão, um líder para te ajudar, mas, gente, somos todos nós. Não é só uma pessoa. Essas comunidades em que uma pessoa quer parecer mais santa, mais inteligente, mais próxima de Deus que os outros, o nome disso é seita. Não tem ninguém mais santo que ninguém, tem oração mais poderosa que ninguém. A igreja do reino de Deus são pessoas iguais, ombro a ombro, lado a lado, filhos de Deus construindo o reino pelo poder do Espírito Santo. E só isso. Olha que coisa. Parece difícil isso, gente? Sim. Se você falar que não, eu vou achar que você não entendeu. Porque, gente, é muita responsabilidade. É igual ser pai. Sabe quando te entrega uma criança no colo? Para aqueles que já são pai, e fala assim, eu tenho que cuidar dessa criança agora para ela sobreviver? Ou então, quando você é adulto, você sai de casa, sabe? Se ninguém comprar as coisas agora em casa, minha mãe não vai comprar. É muita responsabilidade? É. Mas olha o que alivia a carga. Primeiro, quem nos envia? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É Deus que nos envia. E não é só Deus. É um Deus que encarnou, que sabe o que é ser humano, que sabe o que é ter fome, sede, cansaço, ficar triste, levar porrada dos outros, ser traído. É Deus que veio viver e morrer por pecadores como nós. E foi até a cruz e entendeu o custo de discipular pessoas. Mesmo aqui você vê, alguns duvidaram. E aí o que ele fez? Caminhou com eles. O discipulado é um chamado de olhar para Jesus, esse Deus que se entrega, e que por isso tem toda a autoridade, e escolher o caminho da cruz, o caminho de morrer pelo outro, o caminho de, pelo poder do Espírito Santo, se entregar em amor pelos outros, de tal forma que eles vão ver em você, não a sua luz, não quem você é, mas vão ver o próprio Jesus em quem você é. É sob essa autoridade que a gente vai. Então tem lei brasileira, lei de Moçambique, lei de qualquer lugar que nos impeça. A nossa lei é o amor. Nossa missão é discipular e apontar o reino. E nós não estamos sozinhos. Olha para o lado. Não está feliz em olhar para o lado? Abre o Instagram. Procura o tanto de crente que tem lá, gente. Tem coisa que tem gente não cega, também tem. Mas tem um monte de crente, gente. Tem muito crente no mundo, pessoal. Tem muita gente boa querendo levar o reino de Deus. Olha essas pessoas. Veja como o Espírito Santo se espalha. E a gente vai se derramando sobre a terra, assim como o sangue de Jesus. O trigo que morre dá muito fruto, igual ele fala. Mas não é só a nossa companhia que nós temos. Nós temos o Espírito Santo aqui. E olha que coisa. Eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O Deus Emanuel, o Deus conosco, está conosco todos os dias. Hoje é domingo. Domingo às vezes é mais fácil. Amanhã é segunda. Se olhe no espelho. Ore para Deus. Veja ali no espelho um discipulador de pessoas. Alguém que tem o Espírito Santo em si mesmo. Temos falhas? Sim. Mas temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores conosco, nos impulsionando, nos chamando a sermos pessoas mais parecidas com Ele. Nos arrependemos, olharmos para as nossas casas, nossos trabalhos, o mundo inteiro e vemos que os campos estão cheios. E Deus espera que seus seguidores comecem a sua colheita. Esse é o nosso chamado. Nós somos esse povo. Amém? Essa é uma missão empolgante, gente. Nós estamos servindo o reino de Deus. O reino de Deus eterno. Até que a casa esteja cheia. De pessoas diferentes na eternidade cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos chama. A mesmo Deus, sendo pecadores pequenos, frágeis, tão falhos, Deus.
tantas vezes sem coragem de ir, o Senhor nos diz: vão! Espírito Santo nos envia a cada dia mais aí. Espírito Santo, muda nosso coração, nos traz arrependimento, nos traz graça, nos traz, Espírito Santo, realmente essa força para levantar da cama cada manhã e ouvir o teu chamado, não simplesmente para crer no Senhor, para se entregar ao Senhor. Nos chama a crer no Senhor e se entregar a Ti, Deus. Nos chama a sermos Teus filhos e filhas. Mas acima disso, nos chama a olharmos para esse mundo e vemos como o mundo necessita do Teu amor, Senhor. E nós somos aqueles que somos chamados, escolhidos, capacitados e enviados para que o Teu amor, a Tua glória, o Teu nome seja conhecido nesse mundo, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu o maior exemplo do que é discipular. É se entregar, é viver junto, é amar até o ponto de que nossa vida seja derramada em favor do reino, Deus. Nos impulsiona a fazer isso, Deus. Senhor, nos ensina como discipular é muito mais do que estudar a Tua palavra. Isso é importante também, Senhor. Mas nos chama a convidar nossos vizinhos, nossos conhecidos, nossos amigos, a viver, Deus, simplesmente, em amor, com paciência, com cuidado, com perdão, Senhor. Nos ensina como o perdão é aquilo que mostra ao mundo que nós somos Teus seguidores, Deus. Como dar outra face, muitas vezes, é mostrar Tua glória a esse mundo. Como, Deus, ter paciência e suportar as dores é a marca de um discípulo que entende que o seu Deus é um leão, mas também é um cordeiro imolado na cruz, Deus. Senhor amado, nos leva a esse mundo, para que o mundo veja a Tua luz, para que o mundo ouça a Tua voz, para que o mundo possa se reconciliar contigo, entender, experimentar esse Teu amor eterno, Deus. Obrigado por isso, Senhor. Faz queimar em nossos corações a chama da Tua paixão, Senhor, até que a casa esteja cheia, Senhor, até que a Granja saiba quem é o Senhor, até que São Paulo saiba quem é o Senhor, até que o Brasil, até que o mundo Te veja em glória, Deus, no Teu retorno. Aí estaremos na Tua presença, diante do Cordeiro Santo, na eternidade. Até esse dia, Senhor, nos envia a esse mundo. É isso que nós clamamos, no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero ser a expressão do Teu amor. Somos Teus filhos, queremos ser as Tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o Teu nome seja exaltado, Jesus. Que o Teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de Te ver, Te amar como és. Santificado seja o Teu nome, que a terra se prostre em louvor a Ti, Jesus. Vamos nos colocar de pé? Vamos cantar mais uma vez. Eu quero ser a expressão do Teu amor. Ser como os Teus filhos, queremos ser as Tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor.
ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Fale para o Senhor que você quer ser essa pessoa que proclama o Evangelho. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos, Deus. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Que assim seja. Que o nome do Senhor seja santificado e Ele use a sua vida para isso. Amém? E não há experiência mais extraordinária na vida de uma pessoa que tem fé do que ser usado por Deus. E quem é usado por Deus sabe disso. É maravilhoso, não é? Alguém diz assim: a sua vida mudou a minha. A sua vida tocou a minha. E que seja assim e será assim e continuará sendo assim para a glória de Deus. Nós vamos despedir. Queria agradecer mais uma vez aos nossos irmãos, amigos Júnior, Alessandra, presbíteros, pastores. Agradecer ao Guilherme pela palavra, a nossa equipe de música. Deus abençoe. E lembrá-los o seguinte: domingo que vem é agosto. E agosto não vai ser o mês de desgosto. Amém, né? É aniversário da minha mulher, é aniversário de muita gente aqui da igreja. E para que a gente prepare o coração para que agosto seja um mês abençoado, uma retomada depois de férias merecidas, nós vamos iniciar um período de 21 dias de jejum e oração. Amém? Gostei desse amém coletivo. Veja bem, preste atenção, essa semana nós vamos liberar alguns vídeos instruindo a nossa preparação para o jejum e nós convidamos uma Nutri, que a igreja agora tem uma Nutri. E essa nutricionista vai dar dicas de como fazer um período de jejum sem exagero, saudável. E também nós vamos dar dicas de como fazer um período de jejum espiritual. Um dos textos que vai guiar os nossos dias, Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué está para atravessar o Jordão e conquistar Canaã, a terra prometida. À frente dele está
nada mais, nada menos do que Jericó. Se vocês conhecem a história, sabe que as muralhas eram intransponíveis. Josué convoca o povo e diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Qual era a maravilha? Derrubar a cidade intransponível. Então eu quero que você preste atenção nisso. Prepare o seu coração, consagre esse tempo, porque o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Amém? E quando a igreja se reúne em oração e jejum, coisas extraordinárias acontecem. Então, domingo nós iniciamos o nosso tempo e vamos até o dia 21, mas vamos encerrar esse período no dia 23 de agosto, que é aniversário da Fabiana também, e aniversário da Dora também. Então vai ser um aniversário de poder. Nós vamos encerrar esse período com um grande culto de celebração ao Senhor. E nós vamos ver Deus fazer maravilhas em nosso meio. Porque Ele deseja, Ele quer e está nos seus planos em nome de Jesus. Amém? Então lembre-se disso. Acompanhe nossas redes, estaremos colocando instruções e durante todos os 21 dias teremos uma mensagem de devocional para as nossas vidas caminharmos juntos na presença de Deus. O versículo é: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Vamos fechar os nossos olhos, vamos encerrar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, as ricas e infinitas consolações do seu Santo Espírito, seja sobre nós, o povo de Deus, reunidos aqui nessa manhã, espalhados sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você. Excelente semana. Vamos em frente. Escrita pelas suas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas